Graça e paz, igreja. Gostaria de convidar meu irmão, minha irmã, para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E a palavra de Deus diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja de podermos ouvir a tua palavra, meditar, Senhor, naquilo que Cristo nos deixou, e pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra a nossa mente, Senhor, de forma que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor deseja nos instruir. Pedimos isso com a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Billy Graham foi convidado no ano de 98 para dar uma palestra TED a algumas das mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, mentes de homens que estavam pensando o campo da tecnologia, o campo da ciência, e pensando o futuro dos próximos anos e os próximos passos da humanidade. Mas o que um velho pregador do Evangelho, apesar de sua larga experiência e de ser um homem tão importante, mas o que um velho pregador do Evangelho teria a dizer a mentes tão juvenis, a mentes tão prodigiosas, a mentes que estavam pensando tanto o futuro? Pois bem, o pregador trouxe naquele dia 3 grandes dilemas que afetam a humanidade há muitos anos. Dilemas esses que nem as tecnologias e nem as ciências têm respostas para eles. E naquela noite, Billy Graham falou sobre a realidade do mal, a realidade do sofrimento na experiência humana e a realidade da morte. São 3 dilemas que nenhuma tecnologia e nenhuma ciência consegue dar uma resposta. O mal é uma realidade que por vezes nos fere a face. E nesses últimos dias, em especial nesse último mês, tem desafiado novamente nossa vida a uma reflexão sobre a sua presença constante e aterradora na vida humana. Quando isso acontece, não sabemos como proceder diante do horror que é o mal, quando ele nos atinge. Como prova disso, o que leva um jovem a entrar numa creche infantil e a golpes de espada assassinar professoras e bebês indefesos, senão a realidade do mal? Isso aconteceu em Santa Catarina, em uma cidade aparentemente pacata, livre da violência urbana que nós vivemos aqui nos grandes centros, mas não livre da realidade do mal. Vimos também nesse mês, em nossa cidade, que vive outra realidade, que vive como se existisse uma guerra urbana, uma ação policial em que 28 vidas foram ceifadas. O mal continua a nos deixar assombrados com suas ações. E a banalização da vida, ela nos pega de surpresa também. Para escandalizar ainda mais esse mês, em que o mal fere a nossa face com todo o seu poder infernal, vimos um jovem ser assassinado, fria, brutal, desumanamente,
ao ir falar com um traficante para baixar o volume do som, pois sua filha não conseguia dormir. A realidade do mal nos choca, escandaliza, nos toma de espanto, e assim a perplexidade nos abraça. Uma total paralisia social nos atinge diante do mal. Temos respostas para lidar com o mal? Qual? Segundo o professor e hebraísta e diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, reverendo Luiz Saião, a realidade do mal é tão importante nas Escrituras que Deus deixou um livro específico para tratar desse assunto, o livro do profeta Abacuque. Tom Wright diz em sua obra O Problema do Mal que outras formas não cristãs também tentam dar uma resposta para a realidade do mal que se apresenta aos homens. O budismo, por exemplo, afirma que o mundo presente é uma ilusão e que o principal objetivo da vida humana é escapar dele. Isto é muito parecido com o platonismo clássico. O hinduísmo também defende que o mal que atinge as pessoas e até os animais na vida presente pode ser explicado pelos erros cometidos em vidas anteriores e devem ser espiados pela aceitação do karma, cada um com o seu. O marxismo, por exemplo, o mundo se move rumo à ditadura do proletariado. E os problemas que surgem no processo, incluindo a violência, são justificados pelos resultados finais, onde o capital for igualitário, não existirá o mal. Veja, isso é o que fala o marxismo. E o Islã? O Islã diz que o mundo jaz na iniquidade, porque a mensagem de Alá, transmitida por Maomé, ainda não atingiu todas as pessoas. A solução é levar a religião ao mundo. E por isso, o processo pode ser pacífico ou não. Tim Keller, um grande pastor e uma das mentes que consegue falar ao nosso tempo com uma clareza, uma grande clareza, no seu livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento e à Dor, também traz uma contribuição para a discussão com relação ao mal. Numa era secular, dizendo que o secularismo também não consegue apresentar uma proposta que satisfaça o homem com relação ao mal que atinge a todos. Veja, nenhuma dessas propostas, e nem o secularismo, que abandonou a ideia de Deus de todas as áreas, também não consegue responder a essa realidade do mal, quando o mal se apresenta e nos esfola a face. A passagem bíblica que usamos, ela é muito conhecida. Mostra Jesus em Cafarnaum, cidade que ele escolheu como um ponto do seu ministério. Ficava às margens norte do Mar da Galileia, próximo a Betsaida. Muito perto ali passava uma importante rua, estrada, a Via Maris, que ligava o Egito, a Síria, o Líbano, e que passava por Cesareia Marítima. Um ponto estratégico para a pregação do Evangelho. Jesus escolheu como ponto do seu ministério uma cidade em que a mensagem poderia ser espalhada com muita facilidade. E ali ele fez a sua morada, Cafarnaum. A casa aonde a gente leu nessa passagem de Marcos, aquela casa, alguns estudiosos dizem que a casa de onde Jesus estava poderia ser dele. Outros dizem que a casa poderia ser emprestada, alugada, ou até a casa poderia ser de algum dos seus discípulos. E aqueles homens que vieram, as pessoas, quando souberam que Jesus estava novamente naquela casa, naquele lugar que de costume ele estava, quando estava na cidade de Cafarnaum, logo foram ao seu encontro, de forma que uma pequena multidão cercou a casa. E alguns homens vieram trazendo um paralítico, não conseguindo chegar até Jesus, tiraram o telhado da casa e desceram então o paralítico até a frente de Jesus, até os pés de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, vendo-lhes a fé
A Bíblia Viva, na linguagem viva, traduz assim: quando Jesus viu como eles acreditavam tão intensamente que ele socorreria o amigo deles, disse ao doente: filho, os teus pecados estão perdoados. Tekon é uma palavra grega que foi traduzida como filho. Mas na verdade é uma palavra carinhosa de Jesus em relação ao paralítico deitado ali à sua frente. E ela é usada para se referir a criança, criancinha. Assim, a forma como que Jesus se dirigiu àquele homem é uma forma repleta de carinho e ternura, como um pai que se achega a seu pequeno filho para lhe trazer ao colo. Jesus falou para aquele paralítico na sua frente, ali nos seus pés: filhinho. Essa é a expressão usada por Jesus: filhinho, os teus pecados estão perdoados. Como Deus cristão responde à realidade do mal? Como que o nosso Deus responde a isso? Em primeiro lugar, Deus responde à realidade do mal vindo ao nosso encontro, vindo ao encontro. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que veio. Aí a palavra de Deus diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Também fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. E o mais belo de todos os versículos que tratam da encarnação: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. A primeira resposta que o cristianismo tem a dar com relação ao mal é: Deus se importa com a sua criação. Deus rompeu a barreira do tempo e da existência, rompeu os limites do mundo espiritual e material e se fez homem para estar entre nós, sentir nossos sentimentos, nossas carências. Ele sentiu as nossas necessidades. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, veio viver a vida humana entre nós. Ele não ficou assistindo. Deus não ficou apático, indiferente ou insensível, mas ao contrário, Ele agiu. Deus não é, como os deístas falam, um ser que deu corda no mundo e o abandonou à sua própria sorte. Os deístas, eles acreditam que Deus criou o mundo, mas que não interfere na criação. Os deístas negam a Trindade, negam a inspiração da Bíblia, negam a divindade de Cristo, negam milagres e qualquer ato sobrenatural de redenção ou salvação. O deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido na sua criação, um Deus que não ama. Essa posição é tudo o que Deus realmente não é. A palavra de Deus em João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como resposta ao mal, o Deus cristão, em primeiro lugar, assume a responsabilidade de dar uma resposta, pois ele sabe da incompetência do homem para resolver essa questão. Ele mesmo vem e assume para si o problema, para que essa questão do mal seja resolvida de forma cabal. Jesus, o Senhor, veio ao mundo, e por ele ter vindo, temos como encontrar sua mensagem, ouvir sua palavra, aprender seus ensinos. Por isso é que aqueles homens puderam crer, de forma a levar a Cristo um amigo em grande aflição.
O caminho até Deus só é possível porque Deus mesmo em Cristo abriu esse caminho, deixando a sua glória e inclinando-se para nós, pecadores. Em primeiro lugar, a primeira resposta de Deus com relação ao mal é vir Ele mesmo para resolver o problema. Como o Deus cristão responde ao mal? Estando aqui. Em segundo lugar, Ele é o Deus que está. Jesus Cristo está pronto a todo o tempo para ouvir e estender a mão. Ele se coloca à disposição para ser encontrado por todos aqueles que o buscam. Ele mesmo se dá de beber como água viva, água pura e cristalina. A palavra de Deus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Salmo 116 diz: amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E a Bíblia é repleta de afirmações que nos ensinam sobre o quanto Deus está interessado em ouvir as nossas súplicas, disposto a nos socorrer, pronto para nos salvar. Assim, dessa forma, o segundo ponto aqui em questão é a disposição de Deus em se doar, se deixar encontrar, não apenas abrindo o caminho, mas sendo o próprio caminho da verdade e da vida. Ele nos quer conduzir de forma relacional, Ele quer um relacionamento com as suas criaturas. Um Deus que está pode ser encontrado por aquele que tem sede de Deus. Jesus, estando em Cafarnaum, deixa a porta aberta para que todos venham a Ele. Um Deus que cria laços de relacionamento. Jesus busca durante todo o seu ministério relacionar-se com aqueles a quem Ele vem falar. Também Jesus fala para os seus discípulos: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja como Jesus trata aqueles que creem no seu nome, com grande amizade, com desejo de se relacionar com eles. Um Deus que se faz presente concretamente na vida humana. Jesus não é uma filosofia que só nos fala a mente ou ainda nos ajuda a acertar nossas posições ideológicas. Também não é um ser que vive no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, que não temos acesso, muito menos um revolucionário que existiu no passado e pode nos inspirar hoje. Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, que se manifestou concretamente ao mundo, cheio da plenitude da glória de Deus Pai. Revelou o seu grande amor e desejo de que com Ele possamos nos relacionar. Por isso, aqueles homens em Cafarnaum, com os seus corações cheios de esperança e de certeza, puderam ter a experiência sobrenatural com Cristo Jesus, que está disposto e pronto para um encontro com os seres humanos que o desejam. A segunda resposta do cristianismo ao mal é que o Deus que se fez carne e habitou entre nós está aqui. Ele não está longe ou afastado do problema do mal, mas presente para solucionar o mal que afligem os homens. Jesus está à disposição de um coração que crê e busca a sua presença, porque Ele é o Deus que está presente. Como o Deus cristão responde ao mal? Perdoando. Em terceiro lugar, Ele é o Deus que perdoa e ensina a perdoar. O Deus que veio é o Deus que está e é o mesmo Deus que dá a solução inimaginável, o perdão.
Filho, perdoados estão os teus pecados. Essa pequena frase, em um mundo racionalista e materialista, não tem sentido. Aqueles que só pensam em sistemas lógicos ou materiais não conseguem absorver a grandiosidade dessa declaração. E se nós atentarmos somente para os fatos materiais de nossa existência, também isso acontecerá conosco. Nós não conseguiremos entender a grandiosidade do perdão de Deus. Em um mundo repleto de maldade, violência, engano, corrupção, moralidade em declínio continuado, onde o mal nos cerca por todos os lados, qual o significado de uma declaração de perdão? O que significa ser perdoado por Deus? O que significa o perdão de Jesus estendido a mim, estendido a você, estendido a todos aqueles que creem no seu nome? Em primeiro lugar, o perdão nos garante vida espiritual, e assim significa que voltamos a viver. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A morte espiritual é a realidade de todo ser humano, e não temos condições alguma, estando mortos, de fazermos absolutamente nada, pois a condição de morte nos impossibilita de qualquer coisa. Desse modo, a primeira coisa que o perdão de Deus nos traz é vida espiritual. Assim, aquele a quem o perdão é dado, recebe vida plena. Em segundo lugar, o perdão de Deus garante a cura da alma. Significa termos paz de espírito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A maior das carências contemporâneas é a paz, a ansiedade, o estresse, a angústia dos dias maus, o desespero que muitas vezes invade nossa alma pelas circunstâncias em que a vida se apresenta a nós. Isso tudo nos leva a clamarmos por paz interior. A maldade em ação no mundo, quando se apresenta a nós, desencadeia um processo desesperador na alma, e o anelo por paz se torna o maior desejo humano. Podemos ter a certeza de que encontraremos paz no perdão que vem através de Cristo Jesus. Essa paz divina invade todo o ser, todo o mal não poderá vencê-la. Em terceiro lugar, o perdão de Deus nos capacita a enfrentarmos o mal. Significa que temos meios para lutar contra o mal. O mal é uma realidade e precisa ser enfrentado. Deus veio, se manifestou cheio de graça e verdade e enfrentou o mal na cruz. O exemplo maior de enfrentamento do mal ocorreu no Calvário, e Cristo venceu pelo seu grande amor. Demonstrou isso lá no Calvário. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fomos capacitados pelo poder do Espírito de Deus. Nós que éramos mortos espiritualmente, mas agora vivos e com paz de Deus, somos cheios do Espírito de Deus para agirmos em amor. Por mais que as circunstâncias se mostrem contra o bem, não devemos nos cansar de fazer o bem, pois Ele é que vencerá o mal. Não deixaremos de ensinar as crianças, mesmo depois do mar ter ceifado algumas delas dentre nós. Não vamos deixar de amá-las e ensiná-las. Não deixemos de sonhar com o ensino, mesmo que o mal tenha ceifado dentre nós aquelas que deram sua vida ensinando as crianças. Não deixemos de sonhar e lutar por uma cidade sem guerra, mesmo depois de vermos tantos soldados que já foram ceifados entre nós. Não deixemos de acreditar na recuperação da vida, de muitos que são escravizados pelas drogas. Continuemos a apoiar aqueles que estão no fronte de batalha pela recuperação de muitas e muitas vidas.
Não desistiremos do bem, pois fomos perdoados, vivificados, capacitados e estamos em paz para exercitar o amor. A prova de que este perdão é real e tem poder transformador e concreto na vida humana, contra todas as circunstâncias normais, Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O poder de Deus, o poder do perdão em Cristo Jesus, é o poder que faz a realidade virar coisa concreta. Quero deixar duas aplicações aqui, meus irmãos, para a vida da igreja. A primeira: o mal é uma realidade, mas Cristo já o derrotou e nos ensinou o caminho para isso. Vivermos o amor cristão e fazermos o bem em todas as circunstâncias. Assim devemos lidar com a maldade, atenuando seus efeitos na realidade humana com a prática do amor, até o grande dia do retorno do Rei, quando o mal não existirá mais. Devemos lutar para fazer o bem sempre e em todas as circunstâncias para atenuar o poder do mal. Em segundo lugar, o perdão é o grande segredo da vida cristã. Recebemos o perdão e também devemos aprendermos a perdoar e viver nossas vidas nesse exercício contínuo. Isso nos tornará semelhantes ao nosso Senhor. E esse exercício do perdão não é fácil, mas é fundamental para a vida cristã. C.S. Lewis, o grande apologeta do século passado, e o grande escritor das Crônicas de Nárnia, escreveu o seguinte sobre o perdão: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo a perdoar. O caminho do perdão é difícil, mas é fundamental caminhar por ele, sabendo que é um caminho de duas vias: perdoar e ser perdoado. Que Deus abençoe a amada igreja de Botafogo, em nome de Jesus.